Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Eu sou Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar sobre uma campanha nas redes sociais que busca conscientizar sobre a importância das frutas, legumes e verduras. 2021 foi instituído pela Organização das Nações Unidas, pela Assembleia das Nações Unidas, como o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. E uma atividade, uma iniciativa ligada ao curso de Ciências dos Alimentos da Exalc tem ganhado destaque, inclusive nas plataformas de notícias da ONU, por conta do engajamento nessa campanha. E para falar um pouquinho sobre essa iniciativa, eu tenho o prazer de convidar a professora Vanessa Melcher Matos, que é a coordenadora do curso de Ciências dos Alimentos, e a Daiane Dresch. Quero começar, então, agradecendo muito a vocês por aceitarem participar conosco do Estação Exalc. Nós que agradecemos o convite e estamos muito entusiasmadas para falar sobre esse assunto. Eu queria começar perguntando, Vanessa, como é que nasceu a ideia de se engajar nessa proposta, né? A ONU, então, estabeleceu aí, como eu falei no início, 2021, né, como o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Como é que foi que surgiu a ideia do curso de Ciências dos Alimentos se envolver nessa campanha de divulgação? Então é o seguinte, nós temos um grupo de extensão, de divulgação do curso de Ciência dos Alimentos, sob minha coordenação, e que sempre está postando matérias, tanto no Instagram como no Facebook, sobre assuntos relacionados à ciência dos alimentos. E não somente matérias desenvolvidas pelo grupo, mas também de outras plataformas. Então, nessa busca, uma das buscas foi em relação com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura do Brasil, e veio essa oportunidade de falar sobre o assunto que é o Ano Internacional das Frutas, Verduras e Legumes. Então, o grupo buscou uma parceria com a FAO para tratar desse assunto nas próximas postagens, tanto no Instagram como no Facebook. Exatamente, a gente tem a publicação, temos várias publicações, na verdade, que são de autoria própria, e a gente sempre tenta também repostar materiais de outros locais, e essa tentativa foi de buscar algum material da FAO que fosse em português. E, infelizmente, a gente não tem a FAO no Instagram, a FAO no Brasil no Instagram, somente a FAO como a agência principal. E buscando, eles têm uma plataforma no Twitter. Eles têm, na verdade, um perfil no Twitter, e entrando em contato, eles acharam legal que a gente pudesse, então, tomar o campo do Instagram e eles o campo, então, do Twitter com as mesmas publicações para levar adiante essa conscientização sobre o maior consumo e tudo que acarreta, né, na verdade, frutas, verduras e legumes. Legal, agora, e como é que se dá essa dinâmica? Quer dizer, eles acabam criando o conteúdo para o Twitter e vocês transformam isso, né? Fazem adequação para o Instagram, ou vocês fazem isso conjuntamente? Como é que é a dinâmica, né, dessa atividade entre o GEDICAL e esses representantes da FAO? Nós estamos, então, nós preparamos todo o cronograma, todas as ideias de postagens, baseada no livreto do Ano Internacional, que é da FAO, e de lá que nós tiramos todo o material que vai ser publicado ao longo de todo o ano, até dezembro a gente vai ter publicação, e a FAO no Brasil revisa, né? Então, o setor de comunicação deles revisa todo esse material, vê se está tudo certo, se está adequado, para as questões também
do material, das imagens que a gente está utilizando, a linguagem, está tudo, né, dentro das guias que a FAO propõe, e então a gente publica então no Instagram e no Facebook e eles no Twitter. E o interessante é que vão ter postagens tanto escritas como também em forma de vídeo. Então, essa programação, ao longo desse ano, a gente vai ter esses 2 tipos de materiais, né, divulgados. Isso. Agora, professora Vanessa, por que uma campanha dessa amplitude é importante? É curioso, né? A gente sabe da importância da alimentação, mas é curioso imaginar a Assembleia das Nações Unidas instituindo 2021 como um ano internacional das frutas, legumes e verduras. Qual a importância disso? O que motivou, né, o estabelecimento dessa marca? É muito importante falar disso, né? A conscientização do consumo das frutas, dos vegetais e dos legumes, tanto nutricionalmente como relacionado com a saúde. Os benefícios, né? Importante citar alguns deles. Eles fortalecem o sistema imunológico, né? O consumo desses alimentos, previne doenças que não são transmissíveis e também, ponto importantíssimo, combate a desnutrição. E daí, quando a gente fala de desnutrição, tem alguns pontos que eu queria pensar aqui com vocês hoje. Primeiro, quando a gente fala de desnutrição, a gente só pensa em emagrecimento, só que não. Desnutrição, ela também está ligada à obesidade, a sobrepeso. Importante a gente olhar agora para o Brasil. Eu fui buscar alguns dados do Ministério da Saúde, do último IBGE, e que foi lançado os resultados em 2019. No Brasil, 1 em cada 3 crianças entre 5 a 9 anos estão acima do peso, estão com obesidade, sobrepeso e obesidade grave. E o que a gente precisa pensar é que essa criança é o nosso adulto de amanhã. E o que estão consumindo? Tanto o crescimento na desnutrição, relacionada a essa parte de obesidade, a gente também tem um crescimento na alimentação industrializada, que não tem nada de benéfico. Então, a conscientização desse ano é fundamental para que as pessoas possam se alimentar de frutas e verduras e legumes de uma maneira que existe, né, uma quantidade mínima que é sugerida pela OMS, que ela recomenda o consumo de pelo menos 400 gramas por dia entre frutas, verduras e legumes. Isso pode ser numa porção só ou em 5 porções de 80 gramas. Então, o consumo desse tipo de alimento é fundamental para a saúde do ser humano. Exato. E a questão também do Ano Internacional, ela traz uma visão holística sobre tudo que está relacionado às frutas, verduras e legumes, não somente a questão da nutrição e da saúde, que, a primeiro ver, ela foge um pouco da ciências dos alimentos, mas também toda a cadeia produtiva, porque esses grupos de alimentos, eles são muito perecíveis. Então, a gente precisa ter mais investimento e mais engajamento nas questões que vão tratar desses alimentos na pós-colheita, no transporte, no armazenamento, na distribuição, para que eles possam chegar da forma mais segura e saudável para o consumidor final. Também uma questão que daí vai fugir de novo, né, das ciências dos alimentos, mas que está relacionada ali do plantio, da agricultura e do meio ambiente também, o quanto é benéfico o plantio dessas variedades e da gente pensar na questão ecológica também, né? Uhum. Agora, Daiane, fala para mim, né, qual é a importância na tua formação, na tua avaliação, né? Esse tipo de campanha, a realização desse tipo de campanha, o engajamento do curso nesse tipo de campanha, de que forma contribui para a tua formação enquanto profissional? É incrível, porque eu penso muito o quanto o GEDICAL, né, eu participando do GEDICAL e podendo estar ativamente lidando com
esse marco do ano internacional, né, fazendo essas publicações, lidar com o público direto. Então, para mim, a formação é uma formação de como eu vou levar esse conhecimento acadêmico para fora da universidade, em como que eu vou conseguir levar esse conhecimento e como eu vou poder transformar e repensar muitas das coisas que a gente, às vezes, deixa passar batido, né? E uma questão também de lidar com as redes sociais, que é algo que, hoje em dia, todo mundo usa o tempo inteiro e é algo crucial também, né, para a indústria e, enfim, para você poder levar a sua marca adiante, levar os seus produtos adiante de alguma forma, então utilizar essas redes sociais nesse sentido, né? Agora, professora Vanessa, acho que é uma coisa muito importante, eu quero aproveitar. O curso de Ciências dos Alimentos, ele é um curso relativamente novo no Brasil, e talvez muita gente que nos ouve agora, que nos assiste, não tenha uma compreensão muito específica, muito ampla, muito correta, né, para a natureza da atividade do cientista dos alimentos e que diferença existe entre, por exemplo, o cientista dos alimentos e o engenheiro de alimentos ou o nutricionista, qualquer outro profissional de nível superior que lida diretamente com a questão da alimentação. Eu queria aproveitar para justamente tirar essa dúvida, né? O que é e o que faz o cientista dos alimentos? Acho que é importantíssima, Fabiano. Obrigada por essa pergunta. A gente fala que o cientista de alimentos, né, ele trata do alimento desde a pós-colheita até a chegada desse alimento à mesa do consumidor. Então, ele está envolvido em toda essa cadeia produtiva. Quando a gente fala desse alimento dentro da nossa boca, no organismo, a gente está olhando para quem? Para o nutricionista, que ele vai ver a importância desse alimento para a saúde, da parte nutricional e envolvida com a saúde humana. Quando a gente fala fora desse alimento, fora desse corpo, a gente está falando do cientista de alimentos, que vai trabalhar em toda essa cadeia produtiva até chegar na mesa do consumidor, como a Daiane comentou anteriormente, no processo e no que fazer para a higienização, né, como citando aqui o exemplo desse ano internacional de frutas, verduras e legumes. A ideia é que as pessoas consumam de maneira crua ou minimamente processada. Mas o que é esse minimamente processada? O cientista de alimentos está envolvido aí. Então, além disso, a gente tem toda o marketing desse alimento. O cientista de alimentos também está envolvido aí. A logística desse alimento, o cientista de alimentos está envolvido. Então, ele tem uma formação muito ampla, a química por trás desse alimento. Então, é importante que a formação desse profissional, ele é direcionado para diversas áreas. Exato. Eu acho que uma confusão muito grande que surge também entre ciências dos alimentos e engenharia de alimentos é que, como você disse, a ciências dos alimentos é muito nova no Brasil. Ela é muito recente. Estamos completando 20 anos esse ano, inclusive. É um ano de celebração. Já que o curso de Ciências dos Alimentos da Exalc foi o primeiro curso de Ciências dos Alimentos no Brasil. Estamos completando 20 anos. Até então, só tínhamos quem lidasse com toda a cadeia produtiva dos alimentos, o engenheiro de alimentos, né? Então, existe ainda muito dessa, vamos dizer, dessas áreas em comum muito grandes, né? Então, surge sempre essa dúvida. Mas acredito que o principal ponto é que o engenheiro de alimentos vai focar bastante nos processos industriais e no processo dentro da planta, da indústria, desenvolver o processamento de alimentos, né? E o cientista de alimentos, ele está preocupado em olhar ali no alimento em si, ao longo desse processo que foi desenvolvido por um engenheiro, por exemplo, né? Então, desde o início, que ele foi colhido, né, pós-abate, pós-colheita, até o momento dele chegar, como é que está esse alimento? Ele está seguro? Ele contém os seus nutrientes? Então, olhar focado mesmo para os alimentos. E o mercado de atuação profissional provavelmente é tão amplo quanto a natureza, né, a abrangência
da grade de disciplinas do curso. É isso, professora? É isso mesmo. Nós temos egressos do curso em diversas áreas, em multinacionais, em empresas pequenas, nós temos na agricultura familiar, nós temos alunos no Ministério da Agricultura e também alunos no meio acadêmico, que acabam seguindo a carreira acadêmica como docente nas mais diversas universidades. Então, como foi citado mesmo, é amplo e o mercado de trabalho também está absorvendo esses egressos. Isso é muito importante de ressaltar aqui para vocês. Eu coloquei aqui, para quem nos assiste na versão audiovisual, você tem na tela aí os endereços do Instagram e do Facebook, onde pode acompanhar a produção do conteúdo que tem sido realizado aí pelo pessoal do GEDICAL, do curso de Ciências dos Alimentos, em parceria com a FAO. Você que nos ouve na versão, né, simplesmente em áudio, aí o Spotify, o Google Podcasts, Apple Podcasts, você pode acompanhar através do instagram.com/alimentosUSP ou facebook.com/alimentosUSP. Agora eu peço para a professora Vanessa e para a Daiane, para ter mais informações sobre o curso, não só, né, para acompanhar as atividades, as publicações dessa campanha do Ano Internacional, mas para ter mais informações sobre as atividades do dia a dia, dos demais grupos ligados ao curso. São só esses 2 endereços? Existe alguma outra forma de contato? Acredito que a gente também pode citar aqui o site da Exalc. Dentro dos cursos de graduação, nós temos ali o curso de Ciência dos Alimentos, onde temos outras informações sobre o curso, grade curricular, horários, grupos de extensão e tudo mais. Uhum. Professora Vanessa, Daiane, parabéns, né, pela iniciativa e muito obrigado por aceitar e participar conosco do Estação Exalc. Imagina, nós que agradecemos e quero só deixar aqui como uma palavra final que por que a gente não consome frutas, verduras e legumes? Pensem aí, acredito que a gente tem várias respostas para isso, mas uma coisa que sempre me ressalta, isso é cultural. Coloque na sua mesa, compartilhe com a tua família, que tenho certeza que a gente consegue ter aquele mínimo diário que a OMS diz que é necessário para cada pessoa. Para que isso? Para que a gente seja adultos saudáveis. Exato. Agradeço muito o convite também, em nome de todos os outros membros do GEDICAL, agradeço imensamente. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente através tanto do Instagram quanto do Facebook, que nós estaremos mais do que felizes em responder todas as dúvidas. Legal, obrigado, Daiane. Professora Vanessa, só fechando, né? GEDICAL é Grupo de Extensão de Divulgação do Curso de Ciências dos Alimentos, é isso? Exatamente. Isso, eu estou falando de GEDICAL desde o começo e não expliquei para o pessoal que é GEDICAL. Agora, então, está devidamente explicado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a você. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço também a você que nos acompanhou através das versões em áudio ou em audiovisual dessa edição do Estação Exalc. Lembrando que nós fazemos isso para você. Então, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.